Fala, torcedor colorado e torcedora colorada aqui do Futebol e Resenha. Tão feliz, né? Estão comemorando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, né? E é onde o Inter teve um pouco de dificuldade, mas se impôs como clube grande, como time grande e com todas as contratações que foi feita, né? Deu o resultado. E eu acabei vendo o Nova Iguaçu no segundo tempo contra o Vasco da Gama. E foi justamente o que eu vi hoje. Um time aguerrido, um time difícil de ser batido. Tanto que eles tinham perdido apenas uma partida no ano, que foi pro Fluminense, campeão da América, né? E hoje não foi diferente. Eles muito aguerrido, muita dificuldade, muita marcação no seu time, muita vontade. Tentaram até se impor no começo do jogo do Inter, nos primeiros 5 minutos. Tiveram posse de bola, tiveram um bonito toque de bola. Isso eu tinha visto contra o Vasco no segundo tempo. Um time que depois o Inter acabou entrando no jogo e o Inter ficou um pouquinho assustado no começo. Mas logo o Inter acabou botando os pingos nos is e acabou o Inter ficando com a bola e dando pressão no Nova Iguaçu. Não sem muito resultado, né? Mas o Nova Iguaçu dava ao entender que ele queria o contra-ataque. E por algumas vezes até tentou botar uma velocidade pro lado direito, em cima do René, aquele número 11 lá, o ponteiro esquerdo puxando pro meio, dando um chute fora da área. Mas o Inter aos poucos foi indo e acabou fazendo o gol com o Ener Valencia, sempre ele, né? No segundo tempo ampliou com o Ener Valencia mais uma vez. Esse eu não vou discutir, eu falo desde quando ele chegou, antes de ele chegar, porque eu já tinha visto ele no Fenerbahçe, vi ele na Copa do Mundo. É um atacante que dá muita chance para o meio campo, ele dá muita oportunidade, ele cria, é pela direita, pela esquerda, ele está sempre presente na área para, apesar do segundo gol estar impedido. Se tivesse o VAR, né, ia ser anulado o gol. Mas enfim, o Inter criou muito durante a partida. O primeiro tempo foi muito difícil, voltando a falar do começo do jogo. Foi muito difícil, onde o Inter conseguiu se impor. Mas em outras vezes o Inter não conseguia se impor. E às vezes até se conseguia, mas não conseguia marcar o gol da vitória, não conseguia ter alguém para finalizar, botar para dentro. E hoje a gente tem o Ener Valencia. A gente viu no segundo tempo também entrando o Alário, primeira bola que pegou já deu na trave. Vimos o Borré com muita movimentação. Jogador assim, que interessante. Ele deu um drible lá no segundo tempo, tirando 2, 3 jogadores e deu um passe também. Tentou dar um passe pro Bustos, pro Wesley, que ele não conseguiu chegar a tempo para finalizar. Mas enfim, jogador interessante. Fernando, muito bom na marcação, muito bom na saída de bola. Um pouco sem tempo de bola, daqui a pouco não tá entrosado ainda com o time, não tá ajustado, né? Mas é um jogador ótimo também. Arangues foi colocado para sua posição correta hoje como segundo volante. Rende muito mais, né? Rende muito mais. Como eu falei no vídeo também de semana passada, que alguém ia ter que ser sacrificado nesse time. E foi sacrificado o Bruno Henrique, né? E não saiu nem Maurício, que fez uma boa partida. Wanderson também. Um ótimo primeiro tempo. Teve que ser sacrificado no intervalo porque já tinha cartão amarelo e estava mostrando que ia levar o segundo. Muito bem o Kudê fez. Deslocando o Maurício para lá, botando o Bruno Henrique, que tinha sido sacrificado, né? Mas o sacrifício que eu achei que ele ia fazer ia com a entrada do Borré e saindo ele. Não, o Kudê preferiu botar Fernando, adiantar Arangues, tirar Bruno Henrique e botar Alan Patrick como segundo atacante ainda. Mais uma vez o mágico, né? Entrou em ação, fez uma excelente partida para mim. O Ener Valencia fez 2 gols, mas para mim o Alan Patrick foi o melhor em campo, com passes, inteligência, com muita abertura de jogo, segurando o jogo, esperando o adversário, os jogadores chegarem nele para ele dar para os jogadores livre. Deixou de fazer um golaço no primeiro tempo ali, mas no segundo tempo ele deu um passe mágico, né? No meio, numa linha, quebrou a linha duas linhas do Nova Iguaçu num passe só. Ele recebeu a bola na entrada, devolveu, recebeu de novo e deu o passe, cortando a zaga com um passe só. Passou no meio de 3 jogadores e deixando Bustos livre, tocar para Ener Valencia, impedido, mas feito o gol, né? Agora uma coisa eu digo para vocês, reserva o Caraca, né? Reserva o Caraca mesmo, esse time do... saiu aí o papinho ontem, que talvez podia ser o reserva, não sei se... O que deu no vestiário, mas entraram com o time reserva mesmo, né? Deu pra ver, né? Porque a qualidade dos caras era bom. É time pequeno,
A folha salarial deles é de 200 mil, é pouco, mas estão quase chegando na final do Carioca. Não sei se o Vasco consegue, talvez possa passar pelo tamanho do time, pela torcida, coisa, mas não por qualidade. Vai ser, o Vasco vai ter que parir uma bigorna para tirar esse time do Campeonato Carioca. O Inter foi muito bem, passou por um adversário difícil, um jogo complicado. Legal foi a estreia do Borré, tirar aquela ansiedade da estreia. Claro que tem estreia no Beira-Rio ainda. O Alar entrou muito bem, Bruno Henrique também. Bruno Gomes entrou no segundo tempo, mandando no meio campo também, junto com o Fernando ali, foi muito bem. Maurício, mais uma vez, manteve a média junto com o Wanderson. Ener Valencia e Alan Patrick não se falam, né? A dupla de zaga foi muito bem também, muito bem. Bustos, mais uma vez, a nossa locomotiva passando pela direita, tanto que eu falo nessa jogadinha, essa jogadinha acontece. Alan Patrick recebe, toca aberto, o Maurício puxa pro meio, né? Que na verdade o Maurício já tava lá pro lado esquerdo, né? E a bola acha o Bustos que entra ou na cara do gol, ou para finalizar, ou para dar um passe que nem ele fez hoje por Ener Valencia. Parabéns ao Inter, parabéns ao Kudê, foi muito bem o Internacional. Jogos assim vai ser difíceis, né? Vão ter jogos difíceis e o Inter já começou. Agora chega os 32, agora vai ter jogo mais difícil ainda, com certeza. Vamos ver os próximos adversários, o sorteio daqui pra frente. O Wesley também entrou e também foi bem. Eu não tenho reclamação do Wesley também ainda, tá? René também, pelo lado esquerdo, como sempre, mantendo a média. Quando entrar Rocher nesse time vai dar, claro, mais uma segurança. E vamos ver o que... E tem mais Thiago Maia, né? Até num outro vídeo que eu fiz hoje, eu disse que Thiago Maia, eu tinha informação que Thiago Maia tinha viajado, mas na verdade Thiago não viajou. Thiago Maia ficou treinando em Porto Alegre e vai ser uma outra oportunidade da sua estreia. Tá ok, pessoal? Se você chegou aqui, dá um like pra nós, se inscreva no canal aí e compartilha. Reservas ao caralho.